Olá, gente, eu sou Nildo Gonzalez e eu vim falar aqui de bateristas que influenciaram o mundo através do seu instrumento. É isso aí. Vamos seguindo comigo e com o Bruno Torres nessa fala. A gente vai demonstrar alguns discos que a gente admira e seus bateristas respectivamente. Em seguida, Bruno vai fazer algumas perguntas a mim e é lógico, eu vou respondê-las. Claro. Mais pra frente nós vamos falar aprofundar um pouco mais na descrição da bateria, sobre o que ela é de verdade, sua história, suas peças, narrada toda essa história por Bruno Torres. Aí depois, por último, vou encerrar tocando alguns trechos de canções que influenciaram minha vida e de bateristas importantíssimos para a música como um todo, no rock e nos seus subgêneros. É isso, muito obrigado, CCBNB. Foi! Vamos lá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Torres, a gente vai estar hoje aqui entrevistando o Nildo Gonzalez. Sim, sou eu. Baterista. Como não? Assim como eu, também baterista, a gente se conheceu quase no mesmo tempo, ali na mesma época, 95, 96, por ali. E vou fazer 3 perguntinhas, tá, Nildo? Nildão, como você tomou gosto pela música e o que lhe fez querer ser um músico? Cara, meu gosto pela música, cara, eu acredito que foi já desde a barriga de minha mãe, por conta da história dela gostar de música popular, né? Ela sempre gostou muito de ouvir na rádio, nos programas de AM, música popular. E meu pai pela questão do forró, o Trio Nordestino, Três do Nordeste, Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro. Minha mãe, Ângela Maria, Luzinete não, Nelson Gonçalves. Esse pessoal mais da rádio, né, AM, que tocava. Tinha um programa nas ondas curtas, né, na AM, que era o Big Show do Bolinha. Sensacional. Vamos lá, a gente separou aqui uns discos que a gente considera como consagrados no rock, não só pela sua exposição sonora, mas também levando em consideração os bateristas que gravaram esses discos, né? Principalmente eles, né? E aí, quem começa? Eu ou tu, Nildo? Cara, eu vou começar. Dali. Tem uma coisa que foi marcada, né? Antes da gente bater esse papo todo, que era a questão no dia que o rock morreu, né? E uma grande pergunta que se fizeram na época, né? Eu acho que foi algo em torno de 1959 ou 57, não sei, em que vitimou 3 astros, né? O Buddy Holly, se eu não me engano, o Hit Valens e o Big Joper, se eu não me engano, o nome é Booper. Então ali foi o dia que o rock morreu. Mas eu acho que quem fez essa previsão estava um pouco enganado, senão a gente não estaria aqui agora discutindo esse monte de disco que está aqui e seus subgêneros, né? Eu acho que o rock, com o passar dos anos, ele foi tomando a própria forma dele, assim, em várias vertentes, né? E seus subgêneros, que eu acho que talvez seja essa história aqui que a gente vai conversar um pouco mais aqui. Sim, o rock é tão bom que mataram ele várias vezes, né? Diversas. E parece que esse ciclo é a cada 20 anos. Mas, como uma boa fênix, ele renasce das cinzas. E vem com força. E se readapta aos moldes do que está acontecendo, não só mundialmente, mas também tecnologicamente. Sim. Porque o rock se adaptou a vários tipos de formatos de gravação, né? Não só na captura dos instrumentos, mas também da edição dos instrumentos e também na distribuição da música pelas internet, por exemplo. Em 1980, Michael Jackson nem pensava nessa hipótese, mas vendeu, e até hoje é o disco mais vendido da história, o Thriller, né? Bem, você começou, mas não mostrou nenhum disco. Então, o que eu faço? Eu vou mostrar aqui. Ó, eu vou começar com um disco, talvez, que da minha geração, né? Tenha sido um dos mais importantes, se não o mais importante dessa geração, né? Talvez o último grande movimento do rock and roll mundial. É esse aqui, ó. Ao mesmo tempo. Nevermind. Nada mais ou menos que a bateria David Grohl. Esse disco é um divisor de águas para o momento que o mundo está vivendo naquele ano, nos anos 90, né?
E tem uma curiosidade, assim, a primeira vez que eu ouvi Nirvana era 1991, eu ouvi o Bleach. Primeira vez que eu ouvi na casa de um amigo, o Fábio Emerseriano, junto com outro amigo, Alex. E rachou minha cabeça. Então eu acho que esse disco aqui, tanto na composição, nas composições, mas principalmente pela bateria, já o que me fez querer ser músico. Eu acho que o que me fez foi um encantamento, assim, quando eu vi as bandas baile tocando e a influência dessa galera na minha vida. Tipo, assistir um show de uma banda baile, assim, eu sempre prestava muita atenção na bateria e na percussão. Tinha todo o brilho dos cantores e cantoras, guitarristas e tal, baixistas, né? Tecladistas, enfim, a banda toda. Mas a bateria e a percussão sempre me chamou um pouco mais de atenção. E eu acho que foi aí que despertou, assim, a forma como a galera tocava, o glamour que isso passava pra minha cabeça, né? E eu acho que, como a gente tá falando de bateria, pra mim, o que veio na cabeça foi como a pessoa pode ser tão explosiva e tão musical ao mesmo tempo tocando. Poucas vezes eu tinha visto. Porque o Dave Grohl bebeu desse cara aqui. O primeiro cara, né? Ele é o Dave Grohl é um ringue-star dos anos 90, velho. Porque a interpretação de bateria que ele tem é quanto mais simples, melhor. Isso, né? Isso. Só que com um volume amplificado em 10ª potência. Exatamente. Aqui nesse livro aqui, do Paul Brannigan, a história do Dave Grohl, né? É uma pessoa que surgiu no punk. Então, a banda anterior dele era o Scream, né? À toa que tanto ele grita hoje no Foo Fighters. Era uma banda totalmente punk mesmo, assim. Eu conheço esse Scream. Então era porrada, lepo e acabou-se. E hoje é um dos caras mais frontman, considerado o cara mais legal do rock. Pois é. Eu escolho, tu vai. Não, tu escolhe, escolhe aí, velho. Eu escolho, então pega esse aí. Qual? Não, a gente tá falando Dave Grohl, né? Vamos aqui de Foo Fighters. Foo Fighters, Wasting Light. Esse disco foi muito legal pra mim, que foi no ano que eu apresentei meu primeiro congresso lá no Recife. Olha! E o lado peculiar desse disco é justamente ele ter sido gravado de forma analógica, né? Sim. Mesa analógica de som, então não teve edição de recorte e cola. Isso foi aquela mesa que ele comprou? O antigo estúdio. É isso. Tem um documentário sobre isso, inclusive, muito bom. Eu agora tá me falhando no documentário. Muito legal o documentário, inclusive. Ele compra esta mesa e vai... A mesa é uma das coisas mais importantes da música lá, né? Uma característica legal desse disco é a seguinte: o baterista Taylor Hawkins, ele se juntou com o Dave Grohl para gravar esse disco sem edição, porque no anterior ele não se reconheceu em algumas músicas. Verdade, ele fala isso várias vezes em entrevistas, porque editaram tanto a bateria dele que ele chegou em casa para escutar as marchas e disse: isso não sou eu. Editaram as baterias de cabo a rabo. Tanto que tem uma história que ele diz assim: da próxima vez eu vou gravar uma peça de cada vez e vocês fazem a bateria. Vocês façam do jeito que vocês quiserem. Esse disco é muito bom. E alto. É muito alto. Muito bom. Disco. Vai, Nildo, agora tua vez. Então, eu vou falar de uma outra banda, não menos importante também, que rachou meu coco, que é essa banda aqui, brasileira de Minas Gerais. Sepultura. Olha, o Sepultura, eu acho que é uma das bandas mais respeitadas do mundo no gênero. E aí a gente já tá falando do thrash metal, né? Eu acho que o grande divisor de águas para o metal foi o Roots. Pelo menos uma coisa para mim, né? No começo ele chegou bastante com força ali no Arise, né? Isso. O KZD veio para deixar o terreno aberto pro Roots vir e bombardear. Talvez o KZD tenha começado um embrião para o que viria pro Roots, né? Eu escutei recentemente e digo, ele tem um lado mais comercial do que o Arise, né? Sim. Porque não foi um trash tão rápido assim, eles buscaram muito mais o peso das questões. E no Roots a influência indígena matou. E aí eu volto a falar agora do batera, que é o Igor Cavaleira. Olha, o Igor é um dos caras com que a gente fala assim, de uma das pegadas mais energéticas que um batera deve ter, assim. Pra mim, pelo menos, eu acho que é isso. Se você for baterista de rock nesse gênero aqui, no thrash, você tem que ouvir Igor Cavaleira. Logicamente que eu não vou falar dos outros bateras, mas especialmente dele, né? O Igor é um batera que, por si só, é muito diferenciado. Já ele trouxe umas coisas na construção do groove dele, já que a gente pode chamar isso de groove também no metal ali, do que ele faz, principalmente,
que é uma coisa assim surpreendente para as condições da época, né? Porque, enfim, era o que se pedia. Ali ele transformou e o disco deu esses 2 discos que a gente citou, o QZD e o Roots, trouxe essa linguagem com os índios, com o próprio nome já diz, né? Roots. Eu acho que é uma coisa de voltar para si. Eu acho que raiz. Eu acho que é uma coisa de você voltar para sua origem, sabe? O que eu gostava bastante do Igor é a configuração da bateria dele, que é totalmente esquisita. Sensacional. Né? Ele botava o surdo na frente dos 2 bumbos, assim, um negócio enorme. Exatamente, facilita, né? De besta não tem nada. Deixa eu puxar aqui uma treta. Duvido. Duvido. Paranoide. Ah, sim! Paranoide, claro! Cara. Treta que eu digo porque Bill Ward, que gravou esse disco, assim como outras bateras do Black Sabbath, né? É um dos bateristas injustiçados pelo Black Sabbath no decorrer dos anos. Verdade. Porque os caras voltaram, sempre com outros bateras, tal, etc. E o problema foi interno, né? Devido ao Bill Ward ter problemas de memória. Segundo o próprio Ozzy Osbourne, eles tentaram até gravar com ele de novo, mas ele ele colocava colas, né? Colocava papelzinho na bateria para avisar as partes que ele já não estava muito. Eu não sei se tem um livro ou um documentário falando dessa contando a história dele, né? Mas o que eu fico chateado é justamente de não deixarem um legado que ele fez, que o Black Sabbath surgiu na geração Bill Ward, fez sucesso pela com geração certeza. Bill Ward. Eu gosto muito do Dio, sim, né? Os outros vocalistas que passaram também, mas tirar os caras das fotos, velho. Pra que isso? Né? Polêmica, hein? Poxa. Como é que tal? Manda, Nildo. Quais as experiências musicais que mais lhe constituíram como profissional e como pessoa? Eu vou citar talvez 2 momentos. Um foi um show com o Seu Pereira, Coletivo 401, quando eu passei pela banda. No Cineporte, Festival de Cinema de Países de Língua Portuguesa, que era realizado aqui na Usina Cultural Energisa. E aí era uma terça-feira, se eu não me engano, e a gente subiu no palco e tinha assim, acho que umas 2.000 pessoas naquela terça, logicamente pelo cinema, mas pelo festival, e todo mundo foi ali assistir. E do primeiro momento do show até o último, a galera cantou todas as músicas. E uma outra, não menos importante, foi eu tava lá, eu cantei também. É massa demais. E uma não menos importante também foi a questão do lançamento do Amassar a Lataria, da Sonora Samba Groove, que a gente abriu-se a bilheteria e esgotou tudo em meia hora. Foi sold out na Vila do Porto. Foi importante pra mim também. Ótimo. E quais foram as experiências da área musical que te constituíram como pessoa? Como pessoa, acho que é o convívio todo com todos os profissionais de música que participam deste universo. Não só os músicos e musicistas, mas os profissionais e as profissionais que trabalham ali nos bastidores. Holds, técnicos de som, engenheiros de áudio, iluminadores, pessoal de camarim, todo mundo. Eu acho que isso foi uma grande vivência, é uma grande vivência para mim até hoje. Eu acho que foi essa constituição e essa construção, né, vem daí, e também da participação, seja ela tocando ou como plateia dos festivais que eu sempre fiz parte, né? Eu posso elencar aqui no comecinho ali os festivais do Sesc, de música do Sesc. Tanto os de caráter competitivo quanto os de caráter de mostra. Também eram muito importantes. Foi lá no Sesc que eu te conheci. Foi isso mesmo. Sim, sim. Exatamente, rapaz. E agora, a última pergunta é: qual o poder da música na formação educacional? Caramba, que pergunta forte. A música, ela é transformadora, assim como o esporte, assim como o estudo, assim como o teatro, o cinema, como todo tipo de arte, né? A música, talvez, dentre todas as artes, eu espero não estar falando bobagem, talvez é a que chegue mais fácil aos ouvidos, não só aos ouvidos, mas à vida das pessoas. Porque a música não se trata do que eu acho, porque a música nem o que você acha ou o que outra pessoa acha. A música, ela é universal no sentido mais amplo que se tem, né? Eu acho que o poder dela nas escolas deveriam ser, na educação, né? Deveria ser bem mais presente, bem mais cotidiana, né?
para a vida dos jovens, das jovens do nosso país. Em especial aqui na Paraíba tem um programa interessante que é o Prima, né? O Prima eu acho bastante interessante. Não sei como está agora com a questão da pandemia, mas é um dos programas que eu acho mais interessante dessa coisa da instituição, né? De quanto poder público formando isso. Mas eu sinto falta também de chegar a esse poder, chegar a outros locais de periferia e instituir talvez outros tipos de linguagem de música. Música popular mesmo, que é como eu disse antes, assim, o que é música, às vezes o que é música gosto pra mim não é pra ti, mas a gente não pode virar a cara pro movimento que tá sempre aí, né? E música é música. Eu acho que o poder maior vem daí mesmo. Música é totalmente subjetivo. Eu acho que, justamente, eu acho que vem daí. O poder dela é transformador. Ela tira uma pessoa assim, ajuda na depressão, ajuda numa dor de cabeça, ajuda pra dormir, ajuda pra acordar, ajuda pra cozinhar, pra fazer tantas coisas, né? A música ajuda pra tudo. Ajuda a lembrar aquela pessoa que a gente amou, que a gente levou. E no meu caso também, eu lembrei que eu falei da minha mãe, né? Do lance da música lá, e de vez em quando aí eu vou visitá-la na casa dela, assim. E eu sempre tô ouvindo, quando a gente ouve uma música assim, eu lembro do cheiro do café e do cheiro de terra molhada que ela molhava pra varrer o terreiro, que nem se diz, né? Pra varrer a parte de trás da casa, assim. E eu lembro disso perfeitamente. E até hoje eu lembro, assim, tem umas músicas que pegam e eita, cheiro de café bom. Vamos tomar um café então, Nildo? É isso aí, vamos lá. Parabéns. Uhul, ela já. Passa. Ó, depois dessa polêmica aí, que eu vou dizer uma outra aqui, que não é polêmica, mas eu vou falar de outro batera, que eu acho que ele perpetua e vai perpetuar por milênios na ideia e na construção do que é ser um baterista de rock swingado. Estou falando do nada mais, nada menos que o mestre, o semideus ou deus, John Bonham, do Led Zeppelin. Aqui eu estou com Pisqual Graffiti. É um disco muito, muito, muito sensacional. Quer ver uma música aqui? Escute uma música que tem 8 minutos e 31, se você tiver saco para escutar. Eu gostaria que você tivesse, você que está vendo, tivesse esse saco, se é que se pode dizer que saco, para ouvir isso. Então, mas porque a nova geração, assim, tem uma coisa de 2 minutos e pouco, né? Mas escutem esse disco, principalmente você que é batera e quer estudar a composição da bateria como um elemento de corpo e alma de um baterista. É esse disco aqui, quer dizer, a discografia do Led Zeppelin toda, eu coloquei esse aqui por achar que esse disco seja o mais groovado de todos. No termo de pegada e tal, é o que eu acho, pelo menos. Então, eu acho que esse disco aqui e esse batera são assim, inquestionáveis. Não tem... Você fazer uma lista de rock e não tiver... de bateristas e não tiver John Bonham, amigo, você tá errado. Amiguinha, você também está errado. E todos estão errados se não tiver. Foi mal. Mas é verdade. Eu gosto do John Bonham, Bessa. Eu adoro. Eu gosto dele. Amo. Principalmente a questão dos pratos e das salas, né? Com certeza. Eram coisas muito assim... que o pessoal tratava muito bem nas gravações dos discos. Era como que os pratos iriam soar nas salas que ele gravou. Tem umas configurações, eu acho que foi no Led Zeppelin 2 ou foi do 1, se eu não me engano, que eles alugaram uma casa e posicionaram a bateria embaixo de uma escada que tinha um fosso e tinha 6 metros de pé alto, pé direito, né? E lá eles posicionavam um microfone, geralmente tinha um microfone no final da sala e obviamente aqui, mas é imoral. Eu recomendo até que vocês escutem as soundtracks das baterias dele no YouTube. Procurem lá, baterias isoladas, John Bonham. E tem um monte, tem de Ringo Starr, tem as do baixo também, eu vi recentemente as do baixo. Sensacional. Pra mim, toda lista tem que começar. Não sei se começar, mas ele tem que estar aqui. Na minha começa. Certo? Bom, é isso. Eu também acho primordial o trabalho do John Bonham. Falando em gravação, eu puxar só um link aqui, o baterista Eric Kerr do Stone Temple Pilots. Sim. Gravou uma bateria dentro de um armário de cedro. Só que botaram pra esquentar o armário antes. Tocou fogo? Pegou fogo, não? Não, ficou tipo uma sauna, segundo ele. Coitado, hein? Bom, vou trazer aqui 2 pérolas do grunge.
Oh! Álbum 10 do Pearl Jam, que também foi muito importante. Eu a vida inteira eu pensei que fosse o David Aburzes que tivesse gravado Aburzes, né? Mas foi outro batera que também David. Eu só vim descobrir isso depois de muito tempo. E esse daqui que marcou demais minha vida. Sim. Álbum Dirt. Interessante que eles todos fazem parte do quando a gente falou do movimento, que foi o movimento grunge, né? Sim, e pra terminar. Oh, sim. Soundgarden. Supernova, que hoje em dia o baterista Matt Cameron é do Pearl Jam, justamente. Tá no Pearl Jam até hoje. E aí a gente vê a importância desses bateras todas nas músicas, da forma como eles fizeram as músicas, né? O Matt Cameron, por exemplo, ele é um cara que é muito, no meu ver, muito sensível às frases, como ele constrói as frases das baterias, os ritmos, um diálogo com as guitarras. Sim. Eu gosto muito disso. Eu adoro bateristas que seguem essa com os riffs, não só com instrumento, com baixo e tal, mas os riffs, pra mim, as comunicações ali dos dois, meu amigo. Eu acho o Matt Cameron muito certeiro, assim, muito sólido. Muito, nossa. As viradas são muito sólidas, os grooves são muito sólidos. Sim. Né? E a gente recomenda, assim, o que a gente tá falando até agora, eu acho que eu só falei de uma banda brasileira, mas fez sucesso internacionalmente, que é o Sepultura. Que faz até hoje, né? Que é um grupo maravilhoso. E antes de eu entrar na seção brasileira da coisa, eu não vou falar, vou mostrar e Bruno vai falar, porque eu acredito até que ele tem mais propriedade que eu para falar desse disco aqui. Chad Smith. Aí falou ao mesmo tempo. Chad, massa demais. Chad Smith também, eu acho que ele traz o peso real do rock, a construção melódica do funk que se tinha que se tem, na verdade, até hoje, né? Com Flea e Frusciante agora, né? Frusciante. Voltou. Né? Esse aqui foi com o David Navarro, se eu não me engano, não foi? Não, é com ele. É com o Frusciante, né? É Frusciante. David Navarro é qual? É o One Hot Minute. Sim. Olha, tá vendo? A construção dos grooves nesse disco foi bem, assim, ao meu ver, né? Foi uma concepção bem legal, porque o Chad Smith, ele tem no pé dele a porrada também. Sabe? Muita. Ele disse que demorou cerca de 10 anos para perceber o quanto que ele estava esmurrando o chimbal desnecessariamente. Sabe? Ele disse, pra que eu estou esmurrando meu chimbal todo esse tempo? Então, o que eu gosto bastante dele é o vigor que ele traz para as canções, porque ele tocou a vida inteira com um baixista muito vigoroso, que é o Flea. Sim, né? Com certeza. É um baixista que ele traz consigo mesmo a potência da explosão do rock, né? E pra mim é o meu baterista favorito, o Chad Smith. Eu sei disso, rapaz. Ô, cara. Então acho que já deu. Tá, mas vou ter que falar mais de um só, que eu acho que a gente só falou pelo livro aqui. Pelo pé, né? Mas, sim, Beatles. Mas Beatles. Falar de bateria e não falar de Beatles e falar da forma como o Ringo Starr se utilizou das baquetas para sintetizar sentimentos dos tambores é humanamente impossível pra mim. Outro baterista que foi muito injustiçado. Muito, nossa. Eu escutei uma barbaridade um dia desse, num grupo de bateria, dizendo que ele era muito feijão com arroz. Eu digo, pois é. Como eu queria ter esse feijão com arroz, hein? Eu não tô nem falando da conta bancária. Também, que é até boa também. Um feijãozinho com arroz é até bom, né? Mas eu tô falando de como eles se permitiram, e ele principalmente, no meu ver, adentrar os tambores de uma forma harmoniosa com os outros três, que não é moleza, né? Acho que a criatividade do Ringo é a questão, sabe? Demais, cara. Ele foi um baterista extremamente criativo, de não ficar na mesmice. Justamente. E era considerado também um baterista que, do primeiro ao 40º take, fazia do mesmo jeito. Justamente. Tem uma coisa interessante num disco solo dele, eu acho, que ele não repete frases viradas de bateria em nenhuma música. Acontece isso com o Matt Cameron também. Eu acho que tem umas 12 faixas no disco que ele não repete uma virada. Temple of the Dog foi todo escrito à mão. Sensacional. Eu acho que é isso, né? Acho que é isso, acabou o tempo. Valeu, galera. Rock and roll na veia. Uhul! A bateria
No novo dicionário da língua portuguesa, a bateria é denominada como conjunto articulado dos instrumentos de percussão, como bombo, pratos, caixa, caixeta e vassourinha, tocado por um só músico. Foi concebida inicialmente como forma de possibilitar a um músico realizar a função de 3 ou 4 músicos. Por esse motivo, os conjuntos musicais conseguiram mais espaço no palco e diminuíram seus gastos com transporte, cachês, entre outras despesas. Baterista, individualmente, como músico popular, atualmente presente em todos os estilos musicais, é um especialista em um instrumento que é uma subcategoria dos instrumentos de percussão. O baterista, ao longo de sua trajetória, mantém-se em contato com vários instrumentos percussivos, os quais ele pode executar, em grande parte, de forma simultânea na bateria. Em uma definição mais atualizada, a bateria é um kit formado primeiramente pelo seu núcleo, que é o bumbo, acionado por um pedal, caixa clara e címbalos, adicionado por um conjunto de tambores, pratos e outros instrumentos de percussão, que surgiu e se desenvolveu com o avanço tecnológico, juntamente ao fenômeno global da música popular. É um instrumento que envolve o uso das mãos e dos pés, podendo abranger a independência de até 4 membros do músico. E a sua aprendizagem está ligada principalmente à prática, sobretudo em conjunto, podendo associar-se às técnicas de controle de variados tipos de baquetas, ou ainda, podendo ser tocada com as mãos, sem o uso de baquetas. O que caracteriza a bateria acústica como instrumento musical é o seu núcleo, formado pela relação rítmica entre bumbo, a caixa e um par de címbalo, o chimbal. Em seguida, também pode ser composta por outros tambores e pratos suspensos, como vozes acessórias ou secundárias, ainda existindo inúmeras possibilidades de acréscimo de outros elementos percussivos ao set da bateria, que dão forma às vozes terciárias. Não existe uma data exata sobre o surgimento da bateria. A maioria das fontes coloca que a invenção do pedal foi responsável pelo surgimento da bateria. Outras peças que fazem parte do instrumento, como o bumbo, a caixa clara e os pratos, são características do naipe da percussão e já existiam há muito tempo. Existem tambores datados de 6.000 anos antes de Cristo, encontrados na Morávia, região leste da República Tcheca. Os pratos também são muito antigos. Começaram há cerca de 5.000 anos atrás, quando os metalúrgicos da Mesopotâmia descobriram que podiam fazer as suas ferramentas e armas mais fortes, combinando o cobre com um pouco de estanho. Eles chamavam a nova liga de metal de bronze. Alguns historiadores relatam que não tem um consenso do surgimento da bateria, mas que ela surgiu quase que ao mesmo tempo ali na Alemanha e no sul dos Estados Unidos. Cornelius Ward, que por volta de 1850 tornou-se responsável pela invenção de 3 tipos de pedais, todos feitos em madeira, nomeados de overhanging. Esses pedais continham uma haste que sempre atingia um prato fixado ao aro do bumbo toda vez que o pedal fosse acionado. Alguns anos depois surgiram os double drums, que consistiam em um bumbo e um par de pratos fixados no alto do tambor. Ao ser acionado, atingia o bumbo e realizava a colisão do par de pratos. A patente do double drums pertence a Albin Forrester, datada de 1888. Nessa época ainda posicionava a caixa clara apoiada de forma improvisada em uma cadeira. Na evolução da bateria como instrumento musical, outra invenção muito importante foi o pedestal para a caixa. Foi patenteado por Ulysses Leddy em 1898, substituindo o improviso do uso de cadeiras para sustentar a peça. Os primeiros sinais da bateria surgiram nos anos finais da década de 1880. E em 1909, o processo formativo do instrumento consolidou-se com a invenção de William Ludwig, o pedal de bumbo construído em metal. Esse pedal foi composto por um sistema com uma mola, utilizada para que o batedor retornasse à posição inicial. As transições do chimbal, também chamado de hi-hat, marcaram significativamente a história da bateria. Inicialmente ele era tocado simultaneamente com o bumbo e passou a ser controlado com um pedal independente e posicionado próximo ao chão, e foi chamado de low hat. Ele foi datado de 1924, mas depois passou a ser posicionado mais acima, possibilitando que o baterista também tocasse ele com as baquetas. Passou então a ser chamado de hi-hat.
não existe um consenso de quem foi o inventor do hi-hat, mas ele foi inserido no catálogo das principais fábricas de bateria no ano de 1924. O bumbo, também chamado de bass drum, é a peça da bateria responsável pelo som percussivo mais grave e que musicalmente está ligada ao som do contrabaixo. Devido a essa união, normalmente esses dois instrumentistas, o baterista e o baixista, são apontados como a cozinha da banda. Existem dois motivos que levam a caixa clara a ter esse nome. O fato dela ser uma caixa de ressonância e de ter arames espiralados em contato com a pele inferior, que é a esteira, parecem dobrar a frequência de vibrações da membrana, dando a impressão de que o tambor soa uma oitava acima. Em consequência disso, seu som é claro. Durante muitos anos, a caixa clara foi chamada de side drum, ou seja, tambor de lado, pois era originalmente pendurada no ombro do músico, posição que é mantida até hoje em algumas bandas de marchas e militares. Os cymbals, têm o bronze como o principal material de sua construção. No Brasil, entre os bateristas, os símbolos são conhecidos como pratos, e a razão de seu nome é pela semelhança que ele tem com o utensílio doméstico. Os pratos se dividem em vários tipos de categorias. Por exemplo, o prato de ataque, também chamado de crash. O prato de condução, também chamado de ride. O prato de efeito, também pode ser o splash ou um shiner. E o chimbal, hi-hat, que é um par de símbolos posicionado em uma estante com mola. Através do acionamento de um pedal, o músico pode controlar o nível de abertura e o quanto que o prato superior entra em choque com o seu par inferior. No Brasil, o chimbal tem nomes bastante peculiares, dependendo da região que você vá. No sul, por exemplo, ele é chamado de chipó. Já no Rio de Janeiro, ele é chamado de contratempo. E aqui foi um pouco do que é a bateria, como que ela surgiu e suas peças. Mas foi no rock que ela realmente conseguiu o seu espaço.
aí.